Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Michel. Na aula dessa semana a gente vai estudar sobre área total e volume de um cilindro, certo? Então, para quem não sabe o que é um cilindro é um sólido geométrico arredondado, tá certo? É um corpo redondo desse formato aqui, tá? Tem um cilindro, ele pode ser assim, um pouquinho mais largo, ele pode ser um pouquinho mais fino ou mais comprido. No cilindro a gente vai destacar duas coisas: o raio da base, que é a distância do centro do meu círculo aqui, como aqui é um círculo, a base dele, então a gente vai ter o raio, que é a distância do centro à extremidade, tá? E essa distância, como é um círculo, para qualquer lugar que eu aponte aqui, é o raio. Então vai ser a mesma distância, tá? Não tem diferença, não tem alteração. E além do raio da base, a gente vai destacar a altura, tá certo? A altura é o tamanho do nosso cilindro, certinho? Então, primeiro vamos aprender a calcular a área total de um cilindro. Então, para calcular a área total de um cilindro, eu tenho um cilindro desse formato aqui, ó, certo? Ele montadinho. E se eu pegar, desmontar esse cilindro, ou seja, eu cortar essa superfície aqui, eu vou ter um círculo aqui em cima, tá vendo? Um círculo. Se eu cortar a base de baixo, eu também vou ter um círculo. E se eu pegar, esticar essa lateral aqui, quando eu esticar essa lateral, vai me dar um retângulo. Então, para mim calcular a área total de um círculo, é como se eu calculasse a área desse círculo aqui, mais a área desse círculo aqui, ou seja, seria a área de dois círculos, somado com a área de um retângulo. Para calcular a área de um círculo desse aqui, a fórmula é π vezes r ao quadrado, onde r é o raio, certo? Então, se o raio for 5, vai ser 5 ao quadrado. Se o raio for 6, 6 ao quadrado. Se o raio for 10, 10 ao quadrado. E π é o número irracional que vale aproximadamente 3,14, tá certo? Então, a gente vai usar o π aqui, ok? Então, se a área desse círculo é π vezes r ao quadrado, os círculos a gente chama de base, tá certo? Os dois. A área da base, tanto a superior como a inferior. A área da base é igual a π vezes r ao quadrado. Os dois têm a mesma área. A área deles são iguais. E essa área lateral aqui? A área lateral, que é a partezinha do lado aqui que vai dar um retângulo, é dada por essa fórmula aqui, ó. A área lateral é igual a 2π vezes o raio multiplicado pela altura. Certinho? De onde danada é que vem essa fórmula aqui, professor? Se tu pegar o comprimento da circunferência, que é essa lateralzinha aqui, ele vai medir 2π vezes o raio. E isso daqui é a altura do meu cilindro, tá? Se a altura aqui é o tamanho do meu cilindro, isso daqui vai ser a altura. Então, só é multiplicar 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Por isso que dá essa fórmula aqui. E para calcular a área total? Para calcular a área total, eu tenho que somar tudo isso. A área total vai ser a área de duas bases somado com a área lateral. Do jeito que está nessa fórmula aqui, ó. Então, a área total vai ser simples. A área total vai ser igual a quê? 2 vezes a área da base. A área da base vale quanto? Π vezes r ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 2 vezes π vezes r ao quadrado. Mais a área lateral. 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Certinho? Ó. 2 vezes π vezes r ao quadrado, já que são duas bases. Aqui está a área de uma base. Como são duas, multiplica por 2. E aqui está a área lateral. 2 vezes π vezes o raio multiplicado pela altura. Como isso aqui a gente tem termos comuns dos dois lados, ó, aparece o 2, tanto nessa parcela aqui como nessa. Aparece o π e aparece o raio, nas duas parcelas a gente vai colocar esses termos em evidência. O 2, o π e o raio. Ficando assim, ó. Colocou o 2, o π e o raio. Então, se eu tirar aqui o 2, o π e tirar um raio desse aqui, ainda vai ficar 1, né? Já que tinha 2, então ainda ficou um R, um raio.
E aqui eu tirando 2, o π e o r, ainda sobra o h. Então, a fórmula para mim calcular a área total vai ser essa daqui, ó. 2 que multiplica o π, que multiplica o raio, que multiplica a soma do raio com a altura, tá certo? Nota a formulazinha aí, tá? Que a gente vai utilizar ela nos exemplos e vai utilizar também no exercício. Agora vamos para a fórmula do volume. No volume do cilindro, mesma coisa, né? Eu tenho o raio, que é a distância do centro aqui à extremidade, e tenho a altura, que é o tamanhozinho do meu cilindro, certo? Então, para calcular o volume de um cilindro, desses sólidos aqui que a gente tem, paralelepípedo, cubo, cilindro, para a gente calcular a área, o volume deles, desculpa, perdão, a regra é a seguinte: volume é igual à área da base vezes a altura. Vai calcular a área de um prisma. A regrinha é essa: volume é a área da base vezes a altura. Vai calcular a área de um paralelepípedo. A área da base vezes a altura. Vai calcular a área de um cilindro. A área da base vezes a altura. A diferença é que a área da base aqui, como é um círculo, é circular, a área da base é o quê? Π vezes r ao quadrado, vezes raio ao quadrado. Então, a fórmula a gente pode escrever assim, ó. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Que de uma forma geral a gente pode deixar assim, ó. Seus sinais de multiplicação. Mas mesmo sem estar seus sinais de multiplicação, a gente, quando for ler e quando for resolver, a gente tem que saber que é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Π a gente utiliza 3,14 como aproximação, tá? Pode ser que alguma questão mande você utilizar, utilize π igual a 3,1 ou utilize π igual a 3. Se a questão mandar você utilizar π igual a 3, quando você for substituir, você substitui o π apenas por 3. Se ela mandar usar o 3,1, quando você for substituir, você substitui evidentemente por 3,1, tá? Caso contrário, a gente vai estar usando sempre o 3,14. Então vamos para os exemplozinhos aqui, ó. Notou a fórmula da área total? Notou a fórmula do volume? As duas fórmulas são importantes. Então, vamos agora para os exemplos. É bem simples da gente utilizar. Professor, é difícil? É nada. É bem facinho da gente fazer isso aqui, ó. Calcule a área total e o volume do cilindro a seguir. Então, ele deu um cilindro aqui, ó, e mandou eu usar π igual a 3,14, certinho? Então, o raio do meu cilindro vale quanto? Distância do centro à extremidade, 5 centímetros. E a altura vale quanto? A altura vale 3 centímetros. Então, para calcular a área total, qual é a fórmula? A área total é igual a 2 vezes π vezes o raio, que multiplica a soma do raio com a altura. Estou substituindo aqui, ó. O π a gente deixa para substituir no final de tudo. No lugar do R aqui, do raio, vai colocar quanto? 5, né, meus queridos? O raio não foi 5? No lugar desse R aqui também vai colocar 5. E no lugar da altura vai colocar quanto? Vai colocar o 3, ó. Então, substituindo, ó. No lugar do raio 5, no lugar desse outro raio 5 e no lugar da altura 3, tá? Primeiro a gente resolve o parênteses. Primeiro a gente soma isso aqui, ó. 5 mais 3 resulta em quanto? Resulta em 8, né? Não é isso? Então, quando eu for multiplicar aqui, a gente já vai multiplicar direto, ó. 2 vezes 5 dá quanto? 10. 10 vezes 8, o resultado é 80. Então, o resultado vai ser o quê? 80π. A área total é igual a 80π. Como o π vale 3,14, para finalizar, só é você multiplicar o 80 vezes o 3,14, que dá a resposta para você. 80 vezes 3,14, o resultado é 251,2, certinho? Centímetros quadrados. Sempre que a gente for fazer a área, a unidade de medida vai ser centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então tá respondido aqui, ó. A área total, viram como é fácil resolver? Bem simples, né? Aplicar essa fórmula aí é tranquilo, de boa. Vamos para o volume agora. Volume é igual a que π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, no lugar do R aqui vai entrar quanto?
Vai entrar 5, né, professor? Vai entrar 5, ó. E no lugar da altura vai entrar quanto? No lugar da altura vai entrar o 3, certo? Então, o volume vai ser igual a π vezes 5 ao quadrado vezes 3. Ficando assim, ó. Primeiro resolve a potência. 5 ao quadrado, isso é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2, tá? 5 vezes 5, o resultado é 25. Então, 25, repetiu o 3. Vamos colocar isso aqui de ladinho. 25 vezes 3, o resultado é 75. 75 vezes π, 75π. Então, meu volume vai ser igual a 75π. Só vai multiplicar agora o 75 por quanto? Por 3,14. 75 vezes 3,14 e o resultado é 235,5 centímetros cúbicos. Certinho? Professor, a unidade de volume não é quadrado, não? Não, a unidade de volume é cúbico. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, quilômetros cúbicos. Ok? Então tá resolvido aí o primeiro exemplo. Molezinha, né? Vamos para o segundo. Calcule a área total e o volume do cilindro a seguir. De novo, para a gente usar o π igual a 3,14. Pronto. Então, quanto é o raio desse meu cilindro? O raio é 6, né, professor? Não. O raio é a distância do centro, certinho? À extremidade do centro para cá. O professor, mas aqui tem 6. Quando vem assim a distância de uma extremidade à outra, isso daí a gente fala que é o diâmetro, certinho? Só que o diâmetro é o dobro do raio, porque ele vale 2 raios, certo? Daqui para cá, ó, do centro para uma extremidade você tem um raio, e do centro para outra extremidade você tem outro raio. Então, você tem 2 raios. Então, quando ele der o diâmetro que você for utilizar, você utiliza só a metade, certo? A metade aqui, no caso, vai ser quanto? Se o diâmetro todinho de uma extremidade à outra é 6, a metade vai ser apenas 3. Então, meu raio vai ser 3 centímetros e não 6. Muita atenção nisso para não fazer errado. E a minha altura? A altura vai ser 11 centímetros normal. É o tamanho do cilindro, né? Então, vamos lá. Raio 3, altura 11. Área total, 2 vezes π vezes o raio, que multiplica a soma do raio com a altura. Então, no lugar do raio aqui vai entrar quanto? 3. No lugar desse outro raio vai entrar 3. E no lugar da altura vai entrar quanto? Vai entrar 11. Então, vai ficar assim, ó. 3, 3 e 11. Isso aqui, 3 mais 11, resulta em quanto? Resulta em 14, professor. Então, só você multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 14, e o resultado é 84. Então, 84 vezes π, 84π. Tá? Como π vale 3,14, a gente vai multiplicar 84 por 3,14, você arma a continha de multiplicação, e o resultado vai ser 263,76 centímetros quadrados. Certinho? Multipliquei, botei 84, 3,14 em cima e vou multiplicando. Quando eu multiplicar, que somar, o resultado vai ser isso aí, 263,76 centímetros quadrados. Vamos para o volume agora. Fórmulazinha é o quê? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Aqui, ó, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Então, no lugar do R aqui, do nosso raio, vai entrar que valor? Vai entrar o número 3, enquanto que no lugar da nossa altura, vai entrar que número? Vai entrar o número 11. Então, vai ficar dessa forma. No lugar do raio, 3, no lugar da altura, 11. Resolve primeiro a potência. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora você vai multiplicar 9 vezes 11, 99. 99 vezes π, 99π. Então, está aqui. Como π vale 3,14, é só a gente multiplicar. 99 vezes 3,14, o resultado vai ser 110,86 centímetros cúbicos. Lembra, quando for volume, centímetros cúbicos, tá certo?
Pronto, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado e até a próxima aula.